Passou a vigorar hoje, no dia 27 de novembro de 2025, a Lei 15.272, que prevê novas regras para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e também para a coleta de material genético de pessoas presas em razão de alguns determinados crimes. A lei, que é de autoria do ex-senador Flávio Dino, atualmente um ministro do Supremo Tribunal Federal, surge em meio ao forte debate público sobre segurança, sobretudo após a operação policial que foi feita no Rio de Janeiro no dia 28 de outubro desse ano. A primeira alteração foi a inclusão de um parágrafo 5º no artigo 312 do Código de Processo Penal. E a lei agora traz algumas circunstâncias que vão ser avaliadas na prática pelo juiz para recomendar a decretação da prisão preventiva naquela determinada situação. Eu estou com a colinha aqui do lado e a gente vai passar uma por uma. Primeiro, existir prova que indique a prática reiterada de infrações penais pelo agente. Então, o indivíduo que tem uma ficha criminal muito extensa é uma recomendação para o juiz para que ele decrete essa prisão preventiva. Segundo ponto, a infração penal tem sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então aqui eu vejo uma aplicação muito forte nos crimes de roubo, né, que é o que mais tem um impacto social ali, uma visão da segurança, uma percepção de segurança para a população em geral. Terceiro ponto, o agente já ter sido liberado em audiência de custódia por outra infração penal, salvo se absolvido depois. Então, o indivíduo que teve uma audiência de custódia em razão de um determinado crime, ou de determinada prisão em flagrante, e em seguida é colocado em liberdade. Após essa concessão da liberdade provisória, ele vai e comete um novo crime. Então aqui existe uma recomendação para que o juiz, dessa segunda vez, não conceda a liberdade provisória, mas sim converta a prisão em flagrante em uma prisão preventiva. O quarto ponto, o agente ter praticado a infração durante a pendência de inquérito ou ação penal. Então, o indivíduo que tem contra si um inquérito ou uma ação penal em curso, ou seja, a gente não pode nem falar que ele é reincidente ainda, né? Não tem o trânsito em julgado, mas já é uma circunstância que deve acender o alerta do juiz, pelo menos segundo o que diz a lei. Quinto ponto, ter havido fuga ou haver perigo de fuga. Aqui é uma coisa um pouco abstrata, né? Tem que realmente avaliar na prática se há indícios de que o indivíduo possa fugir ou se ele tinha a intenção de fugir. E o ponto número 6, haver perigo de perturbação do inquérito ou da instrução criminal, inclusive risco à coleta, conservação ou integridade da prova. Outra importante alteração trazida pela nova lei foi a inclusão do artigo 310-A no Código de Processo Penal. O artigo trata da coleta e do armazenamento de material genético de indivíduos presos em flagrante pela prática de alguns crimes. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra a dignidade sexual ou crimes praticados por indivíduos contra os quais existam indícios da integração em organização criminosa que utilize ou que tenha a seu dispor armas de fogo ou contra a qual seja imputada a prática de crime hediondo. Essa previsão lembra práticas já consolidadas em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde a coleta do material genético já é utilizada há vários anos, especialmente em crimes violentos. A lógica é alimentar base de dados que auxiliam na identificação de suspeitos e também na elucidação de casos pendentes. Um dos maiores problemas da prisão preventiva, para além da inexistência de prazo, é justamente a definição do que é risco à ordem pública. E para tentar esclarecer esse ponto, o legislador incluiu no parágrafo 3º do artigo 312 alguns elementos que devem ser considerados pelo juiz na análise da periculosidade do agente, e são os seguintes: o modus operandi, inclusive quanto à violência ou grave ameaça reiteradas, ou a premeditação. 2. A participação em organização criminosa. 3. A natureza, a quantidade e a variedade das drogas, armas ou munições apreendidas. E 4. O fundado receio de reiteração delitiva, inclusive diante da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso. Por fim, o parágrafo 4º do artigo 312 reafirmou o entendimento já consolidado nos tribunais superiores, no sentido de que a gravidade abstrata do delito não justifica a decretação da prisão preventiva, sendo necessário que sejam preenchidos os requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Se esse conteúdo foi informativo, considere curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal.